2 de fevereiro, um dia após a definição então por parte da FOMC, ou seja, do Banco Central Americano, das taxas de juros, o aumento, o movimento foi como esperado, no sentido em que estávamos à espera de um movimento forte e foi aquilo que tivemos. No caso, tivemos para cima e hoje estamos a ter continuidade, o que é bastante importante. Vamos começar até pelos dados de hoje. Porquê? Porque tivemos então o Banco Central Europeu a definir a taxa de juro. O aumento foi de 50 pontos, ou seja, 0,5%. A Lagarde deixou totalmente em aberto um aumento para 3% na próxima reunião que vai ser em março. O motivo foi que na Europa continua com um atraso face às restantes economias em termos de taxas de juros. Relembro, hoje a Inglaterra, o Reino Unido, também aumentou para 4%, 50 pontos também para 4%. Estados Unidos, esses estão com uma vantagem tremenda porque já vai nos 4,75%. E a perspectiva é que em março aumente 0,25% para os 5%. A realidade é esta. O discurso ontem do Powell, apesar de ter uma mensagem bastante hawkish, ou seja, falcão, bear, a dizer, ok, a inflação está a baixar, mas quer dizer, já antes tinha baixado e depois voltou a subir. E basicamente disse que teriam que manter a taxa de juros elevada durante mais tempo, que era esse o plano, né? O plano é esse desde o início. Desde o início que o plano era ter uma taxa de juros superior à inflação. A grande questão é, o mercado, antes deste discurso, precificava que o Fed iria fazer o pivô no último trimestre, ou seja, próximo final do ano, sendo que a última reunião é em dezembro, mas a grande questão é que após o discurso as coisas começaram a mudar e começa-se a falar em fazer o pivô mais cedo. Fazer o pivô significa o quê? Primeiro temos que passar pela fase de parar com os aumentos e depois começar a baixar a taxa de juros, porque as condições que se procuram já foram subejamente atingidas, ou seja, a inflação a baixar, o desemprego no caso a aumentar, que é algo que não está a acontecer. Eu estou a perder um bocadinho mais de tempo hoje nesta parte inicial, porque ontem os JOLTS basicamente dizem, ok, as ofertas de emprego estão a aumentar. Hoje tivemos então algo também muito importante, que foi pedidos iniciais de subsídio de desemprego em linha com a semana passada, abaixo daquilo que era a previsão. Ou seja, o desemprego nos Estados Unidos continua baixo. O emprego em si continua bastante forte. E o mesmo acontece com a questão da produtividade. Esta produtividade do setor não agrícola, não se esqueçam, tem muito a ver com a questão do custo unitário da mão de obra, que sim, aumentou, mas aumentou apenas 1,1%. Por outro lado, algo que é misto, são as encomendas à indústria. Anteriormente tínhamos uma queda de quase 2%, agora tivemos um aumento de quase 2%. Isto basicamente diz que a economia está extremamente forte. É isto que nós temos que lidar todos os dias. Informações, umas são ambíguas, outras são bastante claras. Eu continuo a acreditar, o mínimo está feito, é preciso haver um descalabro para aquele cenário bearish, de irmos para os 3.200 ou até mesmo os 2.800 ficarem em cima da mesa. Neste momento completamente fora. Aliás, já desde o início do ano, né, que nós andamos a falar sobre isto, desde o início do ano tivemos a confirmação quando rompeu a linha de tendência. Os bears todos vieram dizer isso é um falso breakout, vamos visitar os 3.200 e agora andam caladinhos, literalmente. Mas, atenção, as portas da recessão estão escancaradas. Não se esqueçam disso. Recessão está escancarada. Isto significa o quê? Significa que, em termos de economias, o mal ainda está para vir. O mal não chegou.
Algo que vocês que seguem o canal, de certeza que a maior parte, pelo menos tem noção disso, é que estes aumentos das taxas de juros estão a criar uma pressão enorme sobre os consumidores que têm empréstimos e as coisas, sinceramente, elas não estão fáceis. Mesmo que uma pessoa ganhe, vamos assumir, salário médio, 1.200 euros. 1.200 euros. Mesmo que tenha um aumento de 10%, que é incomum. Os aumentos vão estar à volta dos 5%, se tanto. Mas 10% está a ganhar mais 120. A prestação da casa, se tiver um empréstimo, creio que a simulação que fizeram foi a 3 meses, mas deviam fazer era a 6, que é a taxa Euribor mais utilizada em Portugal. Mas a questão é, o aumento desde a última revisão, que foi há 6 meses atrás, não se esqueçam, há 6 meses atrás significa o que é que foi em agosto. Ou seja, quem comprou casa em agosto, neste momento está com um aumento na prestação de pelo menos 200 euros. Pelo menos. O que significa que já está com uma perda só na prestação da casa, que é o item mais importante, de 5%. Ou seja, já está a perder face, se tiver um aumento de 5%, face à média de inflação dos últimos tempos. Não são 10, é um bocadinho abaixo, mas a realidade é esta, as coisas não estão fáceis, por isso, muita atenção. De resto, amanhã vamos ter mais dados, mais confirmações. É aquilo que poderá virar isto ou continuar com este rally. A realidade é esta. Ontem houve o princípio, hoje está a ver o meio, acredito eu. Amanhã vamos ter o final. Amanhã, segunda-feira. Porquê é que eu digo o final? Porque se estes dados vierem em linha com aquilo que nós tivemos hoje, não se esqueçam que isto são previsões, né, ou preliminares, ou lá como é que eles chamam. A questão é, se o ganho médio por hora trabalhada se mantiver estável ou baixar, assim como o salário médio baixar, as coisas vão começar a descambar para cima. E por muito que as pessoas digam, mas subimos 80%, eu só vos digo isto. Num mês, a Tesla caiu 50%. Num mês, a Tesla caiu 50%. E se eu vos disser que se num mês caiu 50%, no período anterior tinha caído outros tantos. A Tesla não faz um ano, estava a transacionar, quer dizer, ao preço com o stock split, estava a transacionar à volta dos 400. Estava ali metade. Claro, não vamos em linha reta lá para cima. Não vamos. Ainda temos muito de trabalhar, mas pelo menos o meu portfólio está a começar a ficar mais composto e está a começar a chegar àquela altura das decisões importantes, não é? Que é mais vale começar a vender alguma coisita para mais tarde comprar mais barato, porque a sazonalidade, aquilo que nos diz é o quê? Após esta fase dos earnings, finais de janeiro e início de fevereiro, nós temos uma correção até meados finais de março. E é isto que nós não podemos esquecer. De resto, relatório de emprego não agrícola, ou seja, os non-farm payrolls, também muito importante. Se vier abaixo daquilo que é a previsão, será brutal. Por norma não tem vindo, portanto tenham-se em consideração, e a taxa de desemprego também será importante, assim como o ISM. Quer dizer, amanhã vamos ter muitos dados, assim como vamos ter o quê? A expiração de options, fazer aqui um refresh. A expiração de options, hoje estão a entrar muitas para os 4.200, não há nada a fazer, né? E são aquelas que ainda estão em aberto, ou seja, já houve muitas que foram colocadas nos 4.160 que foram fechados, é o maior volume do dia, mas aquelas que ainda estão em aberto estão aqui. Aquilo que nos interessa é o quê? É sexta-feira, isso é que é importante. E para sexta-feira não há aqui sim muita coisa para puxar, não há. Honestamente, o cenário mantém-se, certo? Para o dia 2, a questão é, não há muita coisa para puxar aqui para trazer
as ações ou o índice ainda mais para cima. Não se esqueçam, 416 quer dizer que nós já estamos aqui, basicamente aqui assim nesta zona. Não temos um volume muito grande aqui para dizermos, vai ser arrastado para lá. Pelo contrário, temos um volume enorme aqui, são 60 pontos de queda. 60 pontos de queda significaria o quê? Significaria basicamente, quer dizer, contas redondas, abdicado o ganho de hoje. Tão simples quanto isso. Portanto, tenham isso em conta. De resto, o cenário para já é este. Se lembram-se, as escadinhas são um saco. E as escadinhas são um saco porquê? Porque a formação dos mínimos mais elevados, ou seja, do higher low, deixa-nos sempre com aquela pinguinha, não é? E a realidade é, tal como eu falei ontem, eu creio que nós falámos ontem, vamos começar até por aí, Sophie, na cara está, escrevo, Sophie. Vamos começar por aí. Está a haver agora um pullback e vamos começar por aí só por este motivo. Ontem estávamos a falar por causa, eu pelo menos eu recordo, creio que foi com o Luís, ele entrou, já não me recordo quando, pouco importa, houve muita gente que entrou na Sophie, creio que nos 4,90, né? Algo assim, pelo menos. Se foi a Beatriz, alguém entrou nos 4,90. A questão é, no breakout, né? A questão é, hoje, ontem, aliás, teve este movimento, subiu numa hora após o Fed, 3,86. É um movimento bom, já tinha aqui subido, 3,86, continua a subir. E a pergunta era, será que devo sair, será que devo manter, o que é que eu devo fazer? Quando uma pessoa faz esse tipo de questão, o que é que nós devemos fazer? Reduzir a exposição. Se eu estou com receio, o ideal é reduzir a exposição. O engraçado é que, quando estávamos a falar, eu por acaso olhei e fiquei assim, eu só espero não ter induzido ninguém a saltar fora, né? Mas ela chegou aqui 2%, e quer dizer, nós estamos a dizer, reduz a exposição, pode levar as pessoas a fechar as posições. Por isso é que eu não gosto de conversar muito. Eu não gosto de ouvir muito outros youtubers ou canais que eu sigo quando começam a dizer não, nós temos vários indicadores que estão para estourar, isto está tudo bearish. Enquanto o preço não o disser, eu não vou ficar bearish. A realidade é esta. Onde é que estava o pivô a quando do discurso? O pivô a quanto do discurso, e o discurso foi mais ou menos aqui assim, este mínimo que aconteceu, mas o pivô estava aqui. Quer dizer que, o pivô são 5%. Estou disposto a dá-los ou não? Tem um suporte interessante aqui, mas estou disposto a dar os 5% ou não? A Moving Average estava extremamente afastada também. E hoje o que é que ela fez? Gap up. Vendo no gap up ou não? Porque o último ano, todos os gap-ups têm tido pressão vendedora. Todos. Todos têm pelo menos uma pressão vendedora inicial. Todos. A questão é, hoje é diferente. Ela numa hora subiu quase 10%. Na hora a seguir o que é que ela fez? Ela não caiu apenas 2%. Ela caiu bem mais. Porquê? Porque ela fez aqui o máximo e já está... ou esteve com 3,5% de queda. É bastante. Ou seja, corresponde praticamente a 30% da subida. E isto deixa-nos sempre com receio. Sempre com receio. Eu não ponho isso em causa. Gerir um portfólio não é brincadeira. Eu costumo dizer, nós ficamos negativos 10% e mal ficamos positivos, começamos a pensar em ganhar 20%, 30%, 40%, e depois voltamos a ficar negativos. E isto começa-nos a bater psicologicamente. Depois o que acontece? Acontece que estamos a ganhar 3%. Vou saltar agora. Fez aqui uma vela feia, vou saltar agora. Nada é errado. Nada é errado. Mas o nosso rácio, né? Se ficarmos negativos 10% e vendemos a ganhar 3%, o nosso rácio basicamente significa que nós estamos dispostos a abdicar de 3 euros, dólares, o que quiserem, para ganhar 3%, para ganhar 1. E esse não é o rácio que nós procuramos. Nós procuramos o rácio de eu abdico de 1, ou estou disposto a perder 1 para ganhar 3. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque neste momento as subidas são tão fortes, mas tão fortes, que as percas, e não se esqueçam,
Não se esqueçam nunca. Já não sei quem é que foi que, sei lá, houve muita gente que aproveitou aqui as entradas na Upstart. Elas são doidas, atenção. Fez entradas na Upstart, estão a ganhar 30%, 40%. E eu, por exemplo, estou a perder 50%, né? Porque eu andei a comprar, sei lá, primeira vez que eu comprei, eu creio que ela estava a 112, algo assim. E não tenho feito reforços. Eu fiz um reforço no meu portfólio de curto prazo, para vocês verem. Tinha vendido, salvo erro, Lucid, e fui comprar Upstart nos 30. Mas não tenho feito reforços nenhum, zero. A questão é, vocês estão a ganhar 40%, que estão positivos. Nunca se esqueçam disto. Eu também estou a ganhar 40%, já tive bastante mais negativo. O ganho que nós temos, apesar de dizer assim, mas eu sair agora, fico com dinheiro gratuito para arriscar outra vez. Não ponho nada disso em causa. Aquilo que eu vos digo é, se eu sair a perder 50 e entrar, quando supostamente ela está a 10% abaixo, eu também ganhei 10%. E esta é a gestão que, pelo menos, eu estou a ter alguma dificuldade em fazer. Eu estou à espera de uma confirmação que este é o momento que os índices nos dizem virou completamente, não há discussão nenhuma. Os bears continuam a dizer, vamos meter aqui uma semana que é mais fácil ver. Os bears continuam a dizer, nós vamos aos 4.250, 4.300, já há uns a falar dos 4.300, esta resistência toda. Nós vamos aqui a esta zona para depois voltar muito cá para baixo. Pivô está a uma distância brutal. Brutal. A grande questão é esta. Este tipo de discurso deixa-nos com o pé atrás. O que eu vos digo é assim, não há uma única subida, um único rally, que não faça um pivô, e que o perca sem cair mais. Vejam. Pivô, está onde? Estamos a uma semana, né? Se podem não colocar uma semana, metam um dia, não se esqueçam. Quanto mais pequena a time frame, mais falsos positivos temos. Mas a questão é, subiu, vocês veem, pivô, tínhamos este pivô aqui, abriu, aqui em cima, aqui. É um falso positivo. Porquê? Porque continuamos acima das moving averages. Mas a grande questão é assim, rompeu um pivô, fechou a gap, continuou a cair, fez um novo pivô, subiu, máximo mais baixo que o anterior, caiu. Agora, o dilema com que nós lutamos, isto serve para as cotadas, né? Vocês pegam numa cotada e dizem assim, esperem aí, fiz entrada no martelo, vamos supor, aqui, e estou a ganhar 48% em vez de ser 4.8%. Onde é que está o pivô seguinte? Está aqui. Temos um máximo mais elevado que o anterior. Perdeu o pivô, não geri. Agora estou à espera que ela forme um novo pivô. Esse novo pivô limpa-nos tudo. Literalmente. E se nós ficarmos à espera, até somos capazes de sair negativos, não é? Portanto, é isto que eu vos digo. Ela dá sempre sinais antes. Como é óbvio, um máximo mais baixo que o anterior. Vejam aqui, um máximo mais baixo que o anterior. Não significa nada enquanto não perdermos o pivô do mínimo. A grande questão é esta. Estão dispostos a estar a ganhar? Vamos supor, aqui, breakout. 75%, estou a multiplicar por 10. E depois deixam 50 em cima da mesa. Depois vêm aqui, ok, fez um máximo mais baixo, ups, vou sair. E saem, em vez de 75 ganham 50, nada contra. Perdeu aqui este pivô, não é? Nada contra. E depois não voltam a entrar mais, não ganham mais nenhum nesta. Não se esqueçam, o facto de eu não ganhar mais nenhum nesta não quer dizer que eu não invisto esse dinheiro noutra. O ano passado, todas as mudanças que eu fiz, todas, eu falei que tirei no meu curto prazo dinheiro da Lucid, já agora deixem-me só ver. Estou no market, não, quero ir às minhas holdings. Eu andava a apagar e a escrever Lucid. Lucid? Não, eu não, simplesmente, porque é no curto prazo, esperem aí.
Não, eu apaguei os lotes. Mas eu não me recordo a quanto é que eu vendi na Lucid. Eu tenho ideia que foi nos 16, 17, mas não me recordo. A grande questão é, comprei esta em agosto, 18 de agosto, também é fácil de ver. A Lucid a 18 de agosto, vou meter aqui a um mês. Não, vou meter a um dia, 18 de agosto, não é? Novembro. Eu estou aqui a ver no meu segundo ecrã. 18 de agosto. Ela está a valer 22. Portanto, 22 para 12 são 10 de diferença. É mais ou menos 40%. Contas redondas. A grande questão é, eu entrei noutra. Eu entrei noutra. E se não fosse hoje esta subida brutal, eu estava a perder exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Ok? E por isso é que eu digo, muitas das vezes nós mudamos e não acertamos. O grande problema é este. E esse vai ser o mote. Já era para ter sido o ano passado, mas eu furei. Mas não esqueça, é preferível perder 5, 10% do que ficar a ver as coisas que irem. É preferível. No entanto, mesmo quem está negativo, vamos supor, eu comprei aqui, eu usando o múltiplo de 10 na mesma, eu estou 69% negativo. Eu não vou vender aqui. Acho que me vale a pena, não? Toma lá, uma queda de 200%. E se antes estavas 69% negativo, agora voltaste a ficar o dobro. Quando podíamos ter gerido e tentado voltar a entrar. Mais barato, mais caro, pouco importa. Todas estas cotadas loucas, PST. Eu vou falar da Upstart como podia falar de uma outra qualquer. Que a Upstart tem uma cenoura tremenda, né? Vocês estão a ver esta gap. Por acaso eu nem sequer desenhei, que é para não me aborrecer de olhar para ela, mas estão a ver a gap enorme que ela tem aqui. É uma gap enorme. E não é única. Atenção, não é única. Mas, tem aqui mais algumas. Mas, esta gap é enorme. Enorme. A grande questão é esta. Se eu tivesse usado a gestão, eu hoje estava feliz porque estava a ser comprador. Continuava negativo. Continuava. Não é? Apesar de já ter feito perdas, mas continuava negativo. Continuava. Mas estava a comprar cá em baixo. E não se esqueçam, as análises que eu tenho feito servem para vocês, servem para mim. Portanto, foi esse o intuito. Desde que eu comecei a fazer as análises era, eu já faço para mim porque não me custa nada estar a fazer para vocês. A única diferença é, eu perco tempo no PSI quando eu não olhava para o PSI. A única que eu olhava para o PSI era BCP, mas nunca entrei no BCP e EDP renováveis. De resto, a realidade é esta. Se eu seguisse o plano, olhem para aqui, se eu seguisse o plano, eu tinha saído. Literalmente. Temos aqui, furou, e agora? E ela no dia a seguir aquilo que faz é subir 11%. Ok, está a começar a desenhar esta linha de tendência. E agora? E agora ficas à espera. Ups, que grande furanço foi aqui, antes da apresentação dos resultados, né? Mas ela quando mexe. E nós aquilo que temos que apanhar são os dias de subida. Como é óbvio, estes últimos tempos têm sido horríveis. Horríveis. Porquê? Porque se vocês olham para aqui, né, e dizem assim, temos aqui um tal breakout. Temos um breakout, não está assim tão bem definido, a uma hora vê-se melhor, mas temos um breakout que o breakout até começa foi aqui, mais coisa, menos coisa. A questão é, temos um breakout, ela está a ir, e agora? E agora, eu não sei o que é de fazer, porque ela aqui abriu, subiu, quer dizer, ela abriu cá em baixo, mas ela acabou, grava esse apanho, fazer um retracement de 5%. No dia a seguir até ficou em negativo. E depois ela sobe isto tudo. E depois cai. Vocês estão a entender? Estão a ver que 25%. Vamos usar este valor aqui. 32% que eu estou a ganhar. Estou feliz da vida. 32%. 31%. Não tem problema nenhum. Fechou aqui. Ups. Dos 32 já deixa 14 em cima da mesa. 13. Ups.
Agora estou cheio de medo. 12, saí fora. Ela na visão diária não deu sinal de venda ainda, né? O pivô é profundo como o raio. Que ela vai no dia a seguir, mais um tanto. E é isto que vocês têm que lidar. Eu, já agora, a Rivian, né? É a Rivian. Rivian foi aquela última aposta que eu fiz. Não foi no cavalo certo. Não vale a pena nós nos enganarmos. Acertei no cavalo errado, né? Primeiro porque já tenho posições naquelas que subiram mais. Já tenho essas posições. Eu podia ter reforçado, mas as últimas vezes que eu reforcei depois fiquei preso nelas. Mas, tirando uma, que foi a Firm, eu fiz um reforço, vendi e depois voltei a comprar aquilo que eu tinha vendido. Eu tinha ganho pouco, foi, sei lá, 200 ou 300 dólares. A questão é, eu ganhei mais depois quando comprei mais barata, mas mesmo assim comprei para aí, salvo erro, nos 17 ou 19. Ela foi aos 21 e depois eu comprei nos 19, foi algo assim. Mas a grande questão é mesmo esta. A Rivian tinha aqui uma zona de breakout bem definida, certo? 17,71. Mordeu. Eu perdi dinheiro a primeira vez que eu entrei. Depois, já agora, nem sei a quanto é que eu entrei. Eu tenho a ideia que foi 17,80, mas vamos lá. Entrei a segunda vez. Disso eu tenho a certezinha. Rivian. Eu depois nem sequer alterei. Isto foi a minha primeira entrada. Depois nem sequer alterei a data. Mas voltei a entrar. Creio que uma foi a 17, 60 ou 70 e agora 17,84. Algo assim. A questão é 17,84. Que barraio de confusão é esta? Vejam. E é por isso que eu digo, gerir é o mais importante. 17,80. Aqui, se lixe. A questão é, eu já não sei em que dia que eu voltei a entrar. Confesso, não vale a pena estar a me perguntar quando. Aquilo que eu sei é que foi antes desta vela aqui enorme. Foi antes. Portanto, não foi aqui, deve ter sido mais ou menos por aqui assim. A grande questão é, eu cheguei a estar a ganhar, porque ela abriu com gap up 10%. Não vendi. Só por uma vez é que eu cheguei a ficar negativo. Foi aquela que eu vos falei. E eu e o João tivemos com a pinguinha né? Eu estava a ver o cenário outra vez a virar. Porquê? Porque a zona de suporte está aqui em baixo. Eu vou ter que abdicar de um cacete. E pior, vejam onde é que está o pivô. Mas, neste dia, que foi o dia louco, que eu não estive a olhar para esta, estava a olhar para a Lucy, depois não fiz nada. Eu cheguei a estar a ganhar 20%. Se eu tivesse gerido, eu voltava a comprar. E voltava a ganhar. Mas eu não tenho gerido. Eu não tenho gerido em parte. Primeiro, o meu plano. Qual é o meu plano para esta cotada? O meu plano não é vender aqui. Atenção. O meu plano é primeira venda à volta dos 25, é mais coisa, menos coisa, 25. É mais ou menos aqui. Este é o meu plano. O meu plano é ou ganho zero nesta, e neste momento já não vou ganhar zero. Porquê? Porque Moving Average está muito distante, mesmo a uma hora. A uma hora está tudo extremamente distante. Que quando começar a perder a Moving Average, principalmente esta, mesmo assim eu já ganho qualquer coisinha. Pouco, praticamente nada. Mas ainda ganho qualquer coisinha. Como é óbvio, eu meto um break-even e meto a stop loss se ela começar a descer, ou até saio antes, se ela começar a descer demais e depois volta a entrar. Mas a grande questão é, o meu plano é este. Vendas 25. Não por causa desta resistência, por causa desta toda que está aqui. Chegar aqui, ver a reação, fazer uma venda. Uma parte, ela tem aqui um suporte nos 24,50, por isso ela pode vir aos 25, pode vir aqui, andar a deambular, ok, vendo uma parte. Deixa outra, tentar vir cá para cima, certo? É só isso. A ideia é esta. Se até isto acontecer, houver setups mais interessantes, até eu vos peço para vocês me avisarem e dizerem, olha, este setup é muito mais interessante, não é melhor começares a olhar para ele, porque tu estás numa que é louca, e por isso é que eu digo, risco-recompensa. Eu estou numa que é louca, ela subiu, vamos ver aqui neste dia, ela subiu 16% e depois chegou a estar negativa 3%.
ela subiu 10,5 e depois ficou só a subir 2,39. E isto não é fácil de gerir. Não é fácil de gerir. O mindset deve ser, está a fazer aqui uma paragem? Salta fora. Uma parte toda, que quiserem. Não interessa, mas façam vendas. Vejam, 2 velas consecutivas na visão horária a fazer pressão de venda. Literalmente, pressão de venda. O trader esperto vai sair agora. Porque é muita pressão de venda. Os índices estão completamente esticados. São muitos fatores, não é? Mas também pode ser só aliviar a RSI para continuar a subir. Eu costumo acompanhar a visão 5 minutos, porque ela dá-nos alertas mais cedo, não é? Vejam, sempre a respeitar, e já o falhou. Já perdeu. Agora o que é que estamos à espera? Do higher low. O higher low pode ser isto. E seria aqui que geríamos, numa visão que é extremamente apertada, porque vai nos obrigar a ficar completamente agarrados ao ecrã para voltar a entrar nela, já que o plano é uma subida de 40%. Não é? Mas, isto só para vos dizer, existe muito dinheiro para ganhar na bolsa. Muito. Não se iludam. Ganhem 30 numa, passem para outra. Acompanhem várias, deixem nos comentários as vossas opiniões, entrem no Discord e digam, olha, tem aqui esta, tirando as small caps, que as small caps são loucas. Eu estou a falar, por exemplo, da Rivian, mas a Rivian ainda tem 19 bilhões, não é? Upstart, que é louca, vale 2 bilhões. Mas tudo que seja baixo de 1 bilhão é treta. Não serve. Vocês olham para a Upstart vale 7 vezes menos que a EDP, certo? Por isso, cuidado, a Firm, vejam. 6 bilhões, mexe que nem uma louca. Vejam onde é que ela está. Quem é que no seu perfeito juízo fica nela? A ideia é vender e depois tentar entrar aqui novamente nos 17. Temos uma gap. Temos um bom suporte aqui nesta zona. Se eu vender aqui, vamos supor, 1000 ações, mesmo que ela continue a subir, ela vai haver uma altura que ela vai fazer retracement. Faz sempre, faz sempre. Mas não vai ser hoje, vai ser amanhã que ela vai fazer a pausa e depois vai nos dar um sinal. Mas ela faz sempre retracement. A grande questão é, estes retracements podem doer muito, como podem não doer nada. Vejam este máximo até aqui. Uma queda de 18%. E na visão diária não nos deu sinal de saída. Vejam o retracement seguinte. Daqui deste máximo até ao mínimo. Mais de 18% de queda. Este retracement aqui, do máximo até ao mínimo, foram 2 dias. 11%. Por isso que eu digo, elas são extremamente difíceis. Extremamente. Vocês podem ganhar muito, como podem chegar ao final e dizer assim, olha, não ganhei nada. Como é óbvio, quem não fica negativo, não se chateia. Quem não fica negativo, não se chateia. Porquê? Porque eu ganhei 0, significa que eu não perdi nada. Boa para mim, palmadinha nas costas, porque o ano passado foi sempre a cair. Este ano está a começar extremamente forte. Mas o importante é isto. Vejam os sinais. Breakout 1660. Tem que ser. Tem que ser. Breakout. O Powell falou, ela subiu isto tudo. E agora? Amanhã ou abre e cai novamente para aqui, ou eu confesso, não está à espera de um gap up e uma subida. Quer dizer, além do gap up que ela fez, ela ainda chegou a subir mais 20%. Não estava à espera, mas as resistências estão cá. Nós marcámos-las. Nós sabíamos onde é que era a zona. Certo? Portanto, quem vendeu aqui, parabéns, fez ganhos, agora vai ficar à espera. Vai ficar à espera e vai ficar longe desta lotaria que vai ser 8 de fevereiro, earnings. E o que é que eu espero que esta faça? E depois vou dar por terminada esta análise, estas cotadas. Acho que vocês entenderam o esquema. Eu estou à espera que ela faça isto até à apresentação dos resultados. Ou seja, fixar-se aqui à volta dos 18,60, 17,61 no limite. O que é que ela vai fazer a seguir? Não sabemos. É a apresentação dos resultados. Ela pode ficar para cima,
como pode ficar para baixo. Estejam atentos. Agora, vamos passar então àquilo que nós fazemos diariamente, que é olhar para as nossas cotadas. Eu de manhã eram para aí umas 9, ou o que foi, eu olhei para, vamos ver como é que está a Bolsa Europeia a reagir. E fiquei assim, caramba, o precinho está a mexer. Espera lá, mas o DAX está a subir 2%. Fechou praticamente. Ou 1.4. Não, estava nos 2. Eu tenho quase certeza disso. Estranho. Mas as coisas ganharam tração no final. Acabou a subir quase 1%. O CAC também estava com atraso, acompanhou. O IBEX teve a subir bem mais, creio que ligeiramente. Também já iremos ver. Em termos de cotadas, destaques, Altri não mexe, Navigator não mexe. Ou seja, as papeleiras, e que se lixa sem mapa, sem mapa subiu ontem. A CEMAPA subiu ontem 3% para hoje limpar tudo. Se lixa a CEMAPA. Foi por isso que deixámos de fazer análise à CEMAPA. Se vocês se recordam, houve uma altura que andámos a fazer e eu disse, isto é uma empresa familiar. Ela não faz 1 milhão de euros de transação num dia. Mas elas abdicaram dos ganhos, não subiram, seja o que for, estão quietas. Vamos às renováveis. 3,24, 2,84. 1,82 bastante tímido. Vamos ver como é que estamos em cenários. Vocês já sabem fazer as análises. Eu já vos disse tudo. Não há segredos nenhuns. Vocês podem usar Fibonacci, vocês podem usar, que é o mais simples, linhas de suporte, linhas de resistência e ficar à espera de breakouts. Breakouts é o mais importante, procurar volume. Eu não estou a ver grande volume na EDP Renováveis para subir 3%, mas estou a ver aqui algum volume na EDP. De resto, BCP continua a subir. O Celso hoje escreveu no Discord, mais uma pessoa, mais um membro que basicamente, eu creio que ele esteve a perder. Ele não usou porcentagens, basicamente disse que iba a perder 10 mil, chega a ganhar 10 mil. Fantástico. Agora pega nesse dinheiro, mete uma parte dos lucros de lado, não é fora, é de lado, e tens uma folga. Se meteres metade, tens uma folga de 5 mil, 4 mil euros, aquilo que preferires, para fazer uma entrada e não segurar sacos, mas perder esses 4 mil euros e estás a investir na bolsa gratuitamente. As pessoas dizem que investir desta forma é jogar. Quer dizer, no sentido da palavra jogar, não deixam de ter razão. Todos os investimentos que nós fazemos, seja abrir negócios, seja o que vocês preferirem, honestamente, eu já tive um negócio, nós já terminamos com a importação e a exportação. Aquilo que nós fazíamos basicamente, quando foi de Covid, por exemplo, em março mandámos vir máscaras, as KPN 95, o nosso custo um 50, se elas tivessem chegado em março, como é óbvio, as coisas teriam sido fantásticas, mas apanhamos aquela fase que quem tinha os contactos, quem os conhecia, viu as encomendas a serem satisfeitas, trataram da parte logística, porque também os conheciam, tudo resolvido no instante, esses fizeram dinheiro. Eu não fiz dinheiro. Eu tinha uma perspectiva de ganhar 10 vezes mais, 10 vezes mais, ou seja, por cada 1000 euros que eu investisse, eu ia ganhar limpos 8 mil no mínimo. No mínimo. Quanto é que eu ganhei? Nada. No final ganhámos dinheiro em algumas, em metade do lote que nós comprámos, a outra metade, quer dizer, ainda temos algumas ali paradas. Vamos oferecer, quando vendermos um artigo, um produto, uma porcaria qualquer, para enganar, digamos assim. E nesta altura já nem se oferece. A realidade é, para vos dizer isto, quando nós fazemos um investimento, nós estamos a jogar. Estamos a jogar ao pensarmos que só depende de nós. Estamos a jogar quando fazemos um investimento e depois dizemos assim, olha, mas
Eu dediquei 12 horas por dia, ganhei 1000, mas se eu tivesse dedicado estas 12 horas num emprego, eu tinha ganho muito mais. E aí está um custo de oportunidade. Por isso, ganhar dinheiro é procurar outro alvo. Não tem nada de errado. Falhou, não há problema, fiz perdas. Sim, senhora. Para vocês se sentirem melhor ou não, é fácil, é só passar de um mês e ver como é que ela está. Tão simples quanto isso. Mas EDPs tiveram um bom movimento, pelo menos assim parece. Motengil continua a voar. É por isso que eu digo. Vocês têm um exemplo dos CTTs, né? Olhem para os pivôs. Enquanto não perder os pivôs, principalmente para quem está a ganhar imenso, o meu conselho é este. Se vocês querem ficar longos, 5 anos, 10 anos, o que quiserem, não há problema nenhum. Mas sigam a Moving Average, sigam os pivôs. O resto é música, porque vocês podem estar a ganhar. Um exemplo simples, né? Lembra-se que uma das vendas que eu fiz na Tesla foi nos 1000. Eu ganhei, sei lá, 20 mil euros, 20 mil dólares nesta porcaria. Ela estava nos. Foi nos 1000. Foi nos 1000 que eu vendi mais coisa, menos coisa. Ela foi aos 1200. Eu deixei 20% em cima da mesa. Ela foi aos 1200. E eu vendi antes dela chegar lá. Então não acertei no topo. Ok, mas a questão é, estes 1000 correspondem a 330. Entretanto, como ela começou a cair, comecei a comprar. O meu preço médio hoje em dia anda a quanto? Só por curiosidade. Não está muito longe, certo? E vejam, eu tenho aqui um lote, que foi o último que eu comprei, de 50. E entretanto depois fechei estas. Não se esqueçam. Não, isto aqui foi aquelas que eu tinha comprado. Eu tinha comprado estas e depois refiz isto tudo por causa do stock split. Então corresponde a estas 150. Mas a grande questão é esta. Está aqui. Depois comprei a 308. Depois isto começou a cair, comprei a 215. Depois começou a continuar a cair e não comprei mais nada. Fiquei quieto. A grande questão é esta. Se eu tivesse comprado e ficado quieto neste período todo, neste período todo, na Tesla, tivesse ficado quieto. Isto foi onde eu vendi, foi onde eu ganhei dinheiro. Eu creio que eu comprei nos 600 e uns trocos. Mas vamos usar 600. 600 corresponderia a 202. Eu cheguei a estar a ganhar, não se esqueçam que isto corresponde a 400. Cheguei a estar a ganhar 50%. 100%, aliás. O dobro. Mas eu estou longo. Então agora estás a perder um ano depois. Como é que tu te sentes? Por isso é que eu digo, façam gestão, esqueçam o resto. É música, nós estamos a dizer, estou a ganhar 50%, tenho uma grande folga. Tens. Se passares dos 50% de ganho para os 40%, já tiveste uma queda nos teus ganhos de 20%. Soa mal agora, não soa? Façam gestão. Acho que é o conselho, é o melhor conselho que eu vos posso dar. Como já estamos a ficar com o vídeo extremamente longo, acho que o ideal é eu acelerar, não é? Porque a realidade é 43 minutos para vos encher o saco com isto, não vos ajuda muito. A maior parte das cotadas subiu, destaque para as quedas temos a Galp 2,16, a maior parte das petrolíferas caíram, a BP hoje apresentou lucros exorbitantes, novamente, o petróleo caiu após a FOMC, em termos de setores nos Estados Unidos, fazer aqui a refresh, nos Estados Unidos, como estamos a ver, os serviços de comunicação empurrados pela Meta, que ontem apresentou resultados que foram iguais aos de Snap, por assim dizer. A única diferença foi que, olha, vamos fazer um share buyback de 40 bilhões. Uau! Mas o mercado está bullish, então simplesmente arrancou e está, sei lá, hoje está, já vai nos 24. Eu nem sei se já teve mais alto ou não. É irrelevante. Teve muitos upgrades para os 200 e 220. Um deles extremamente interessante, que passou dos 100 para os 200, vale o que vale. O que é que está em queda? A saúde, algumas defensivas, consumer defensive, a energia literalmente e os materiais, ou seja, as commodities. E já agora o mapa, para vocês verem como é que as coisas estão. As tecnológicas estão todas a arrebentar. Hoje temos a apresentação de resultados de várias. Tenham isso em conta. Vou fazer aqui
ou refresh, ou seja, Amazon, Apple, Alphabet, Qualcomm, Ford, Starbucks não é assim tão importante quanto isso, mas pelo menos é um indicador leading, digamos assim, para o potencial da retoma da China. Não se esqueçam que a Starbucks tem uma posição forte também na China. Mas olhem para a Qualcomm, porquê? Porque já tivemos a apresentação de resultados da Intel, péssimos, e tivemos a apresentação de resultados da AMD, que foram acima das expectativas, de certa forma, deu um outlook negativo para o próximo, para este trimestre, disseram que não iam bater os ânimos deste trimestre, mas até ao final do ano disseram, não, nós vamos bater todos os guidance que demos anteriormente. Portanto, tenham isso em conta. De resto, em termos de movimento, fizemos o breakout. Agora vamos ver até onde nos leva. Temos uma resistência já próximo dos 6.000, estamos a 50 pontos de distância. IBEX teve mais alto, mas também fez um breakout e fez um gap up. Para já está a desenhar, não é? Vocês já sabem, as escadinhas são uma bronca, mas para já é o que está a fazer. O pivô está extremamente longe. CAC, breakout também. Andámos aqui N tempo. Breakout, mas antes disso chegou a estar em queda. E depois temos o DAX, que esse fez o breakout e está overbought. Tem divergência? Nem por isso. Não tem divergência nenhuma aqui. Tinha e tem aqui, deste máximo para este máximo, temos uma divergência que era bearish, não se esqueçam, mas a grande questão é, as divergências resolvem-se quando? Quando ela tanto pode subir como pode cair. E a realidade é que ela pode subir até aqui. Não é comum subirem acima dos 80 e muitos. Não é comum. 80, quer dizer, o máximo que ela fez foi 84. Não é muito comum. O RSI chegou a um ponto que depois simplesmente estabiliza, não sobe mais. A Standard & Poor's, nós tínhamos a linha cor-de-rosa, breakout da queda, estávamos a fazer um megafone, já saltámos fora, certo? Mais do confirmado, suportes na Moving Average, está tudo mais confirmado. Parte interessante, vejam de onde é que vem esta linha, a linha a roxo, é uma linha de tendência bruta, certo? Era nesta altura que nós devíamos ter ruído a corda, como diz o outro, de segurar sacos. Neste período aqui foi completamente louco, mas ela rompia, voltava para cima. Atenção, podemos ter o mesmo cenário, não é? Faz o breakout, ou seja, aquilo que eu estou a tentar explicar é dizer isto. Ela pode estar a fazer o breakout, ou vez aqui, depois voltar para trás. Não é isso que está em causa. Mas há quanto tempo é que nós não fechávamos acima desta linha cor-de-rosa? Há bastante tempo, sensivelmente desde setembro, e conseguimos romper, fazer o cup and handle. Vamos ver se é desta que vamos lá para cima ou não. Bullish, mas cauteloso. As QQQs também, está tudo a romper, tudo literalmente a romper. Russell também, aquela que está a ceder, o Dow Jones, porque já tinha feito o rompimento anteriormente. De resto, não tem nada relevante. Green Volt continua no meio da confusão. A subida é interessante, sem dúvida, mas veio até à Moving Average, está na resistência. Eu continuo-vos a dizer, estejam atentos, principalmente à zona dos 8,22. Esta confusão pode dar dinheiro, não é? Isto está em causa. Já expliquei a técnica. 5% para 2, é 1 para 2 de ganho. Compensa arriscar, sem dúvida, mas a grande questão é deixem-na estabilizar. EDP renováveis é a mesma história. Continuamos com uma sequência de máximos mais baixos. Hoje ela subiu 3%. A subida é interessante, não tenham dúvidas. O grande problema é que ela também já fez estas subidas e depois veio simplesmente para baixo. A 1 hora era mais fácil para determinar o ponto de breakout. Porquê? Porque basicamente fizemos um gap up, viemos até à Moving Average, tínhamos aqui esta zona de suporte. Na realidade, a zona de suporte
ou a zona de breakout seria aqui, porque tivemos aqui 3 horas em que estava, não vai, ok, está a arrancar, vou, né, porque fechou aqui acima, vou arriscar agora, e depois aproveitavam pelo menos, tendo em conta o dia 2, pelo menos isto. Porquê? Porque olha a resistência que nós temos aqui assim deste lado. Ou seja, vamos ver o que é que isto vai dar. Interessante é pena este bounce que nós estamos a ter, estar-nos a trazer já para uma zona de overbought, quando estávamos aqui em cima e estávamos muito mais aliviados. Mas de resto, o movimento é interessante, vamos ver o que é que faz. Para já, eu estaria fora. EDP é a mesma coisa, não é? Vocês estão a ver as confluências todas, elas subiram até à resistência. Será que amanhã sobe mais? Quem arriscou hoje, mesmo que seja aqui acima dos 4,60, quem arriscou hoje está positivo, 1,5%, seja o que for. A grande questão é mesmo esta. A subida é fantástica, mas bateu numa resistência. E agora? Agora estamos na expectativa. Vamos ver o que é que acontece. BCP simplesmente continua a subir. Enquanto ela continuar a subir, a deixá-la ir. Como é óbvio, não significa que não façam saídas, porque foi uma viagem e tanto, estou feliz. Nada contra. Eu creio que expliquei, e foi isso que eu fiz ontem. Espero também que ela não suba 50% mais, né? Mas eu expliquei-vos, há zonas que nos interessam, há outras zonas que não nos interessam pelo ganho e o risco que nós podemos ter. O BCP, o movimento está feito. O movimento está feito. Este segundo movimento pode levar bem para mais alto? Pode, nós não sabemos onde é que está o topo. Aquilo que sabemos é, se eu entrei na zona de breakout, se eu entrei nesta zona de breakout, no mínimo, ou no máximo, que é o mais atrasado possível, eu já fiz um ganho brutal. Because I thought about it, bro. If they have it, like, if you don't have to make an account and then it doesn't go down as much and you can just hit up Bing.com, já me aconteceu uma vez sair na Galp a perder, basicamente a ganhar zero por causa do dividendo, né? Mas perdi tempo, como diz o outro. Saí, estava no investing e disseram, tu não devias mandar habitados sobre a Galp porque saíste a perder dinheiro e tal, e assim. Eu saí, mas fui ganhar 20% no outro. E é isto que nós fazemos, certo? É isto. Se nós acompanhamos todos os dias, é isto que nós fazemos. Há cotadas que valem a pena ficar, há outras que nem por isso. Para já, eu continuo a dizer, ainda vale a pena, vale, mas o risco que nós estamos a subir é cada vez maior. Para já, a bullish continua a ir, vejam o volume, creio que o Millennium Bank apresentou resultados e foi um dos responsáveis por este movimento dos últimos dias. Pouco importa, a resistência está aqui, fechamos aqui em cima, ela continua bullish, próximo target 21,66, pode não chegar lá, está com divergências bearish, preço a subir, RSI a baixar. Tenham isso em conta. De resto, é deixá-la andar, tenham o vosso plano, moving average que preferirem, podem até, já que tivemos aqui este breakout, podem até estender esta linha, não é? E dizer, quando ela romper aqui para baixo é quando eu saio. Galp, perdemos o suporte. Perdemos o suporte e fomos para onde? Fomos para o local que estávamos à espera. Suporte seguinte, moving average, pivô está aqui, né? Perdemos este, agora o pivô está aqui, está basicamente onde ela fechou. O dia foi negativo para as petrolíferas, eu posso-vos mostrar a BP, por exemplo. 3,68 e à partida vai apresentar resultados também brutais. Chevron está aqui 0,75, Oxy all these other assets, again, even global currencies, global bonds made a better move, like the gilt in Europe. Acho que dá para ter uma ideia. O dia foi negativo para as petrolíferas, o petróleo, de certa forma, ontem acabou por cair. Hoje está a fazer um bounce espetacular. E porquê é que eu digo que é espetacular? Porque é naquele ponto em que nós dizemos assim, olha, perdeu o pivô, sim senhora, veio cá abaixo, fez bounce nesta zona e está a voltar para cima, está a voltar para a resistência. E agora?
simplesmente pode voltar cá para cima outra vez. Não se esqueçam disso. O dólar está em queda, também não está, de certa forma, a ajudar, porque as commodities perdem valor. Vale o que vale. A parte importante é esta. Agora estamos muito próximos dos 12, 14. Temos suporte até aos 11,91. Ver a reação. Cuidado com este pivô. Vai-nos trazer para aqui. O mais importante eram estes, porque eram vários pivôs consecutivos e se não geriram aqui, acredito que não vão gerir mais, portanto acho que não vale a pena estar-vos a encher o saco nesse aspecto. Tenham só em conta que o retracement pode ser profundo, né? Usando aqui a Fibonacci, aquilo que eu estou à espera é de um retracement a partir deste aqui, ou seja, assumimos onda 1, 2 e vamos assumir, porque somos crentes, que isto é onda 3, certo? E que isto é onda 4 e terminou onda 5 e agora vai fazer um ABC. Este ABC pode nos trazer para aqui, para a zona de suporte. Como é óbvio, o bear mais bear diz, não, isto tudo foi onda 3 e agora vamos fazer uma onda 4. No final vai acabar por praticamente ser o mesmo, porque 23% que é onde está, é exatamente onde está, vejam, exatamente onde está. É um retracement normal, sem nenhum drama. 38% é um retracement bullish na mesma. A grande questão é que começamos a ficar muito preocupados, ok? Depois começa-se a aproximar e já estamos a acumular quedas brutais. De resto, para já, aquilo que eu vos posso dizer é, estamos a curvar, sempre que curvamos, vamos profundamente mais baixo, tenham isso em conta. A nós não consegue subir, engraçado, né? Hoje esteve bastante negativa, para aquilo que ela costuma fazer, bastante negativa, mas não consegue subir. Vamos ver os 3,96 para voltar aos 4. Caso comece a perder aqui a zona dos 3,88, muita atenção com esta zona de suporte, 3,85. De resto, pode acontecer olha, é o topo. Como pode ser, cabeça esquerda, né? Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, não sei. CTTs, esse conseguiu fazer o breakout. Agora vamos ver se vem a 3,79. Para já, é isto que nós estamos à espera, né? Temos aqui confusão, sem dúvida. Isto é tudo... eu chamo de confusão, mas o termo técnico é aquilo que se chama uma zona de supply, de oferta. Existe muito volume aqui, estou a ver a quantidade de volume, né? Pessoas ficaram para o dividendo, ou que entraram após o dividendo, e eles vão começar a despachar porque ficaram break-even, vão começar a olhar para outras. Então vão começar a meter ordens de venda nesta zona. Por isso é que se chama uma zona de supply, de oferta. Mas ela pode vir até aos 3,80 e se houver notícias interessantes até pode vir cá para cima. Para já, fez um breakout importante a deixá-la ir. Jerónimo Martins, e não se esqueçam, os breakouts, normalmente nós fazemos o desenho aqui assim e assim. Né? Este é o desenho que nós fazemos. Mas também pode acontecer isto aqui. Não é isso que está em causa. Ok? O esperado é que chega a um ponto de resistência e depois venha testar o suporte. O ponto de resistência está muito próximo, está nos 3,79. Depois veremos. Jerónimo Martins deu algum seguimento ao martelo, fechou acima do dia anterior, mas praticamente em linha. Vamos ver. O ideal é, vamos ficar bullish quando ela romper os 19,78 até aos 19,99. Vamos ficar bearish quando ela perder o mínimo do dia, se abrir com gap down, vai-se lá perceber porquê. Não se esqueçam, acompanhem o fecho do mercado dos Estados Unidos. Porquê? Porque as coisas podem virar e agora está tudo bullish e depois virar tudo ao contrário. Mas o pivô está muito longe, portanto, para já, expectante. A Sonai está a estabilizar, também tem pressão de venda, também se salvou por ter vindo subir um bocadinho. Estamos na expectativa, né? O tal Cup and Handle, vamos ver o que é que sai daqui. Altri Navigator, não estou a fazer nada, estão só a lateralizar um pouco. Nem sei se é uma hora, vamos ter aqui alguma zona de breakout. Potencialmente, Apple's been doing 50 to 90 billion, 100 billion for a very, very long time. And then even Google, so in a weird way, Meta's quer dizer, aqui já tinha feito breakout, vocês veem aqui por estes máximos todos, né? Depois simplesmente
veio por aí abaixo. Não sei, eu não quero estar a arriscar, mas a ideia é esta. Breakout 4,71, vir aqui para esta zona dos 4,80. Olhem para o volume, olhem para tudo o resto, está a fazer uma bear flag, que é a bull flag invertida. Pode descer, pode subir, nós não sabemos por norma as bear flags é para cair, mas tendo em conta o seguimento daquilo que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos, simplesmente pode começar a romper esta zona. Isto não está muito distante, é 1%, pode começar a romper esta zona e vir cá para cima. Continuamos a ter uma sequência de máximos mais baixos, apesar de termos mínimos mais elevados. E à partida, a Navigator também uma hora está com o desenho, era o desenho mais bullish, não era? Mas vejam a pressão vendedora. Caramba, fez gap up, caiu 1,70, depois subia, caía, e só nas 2 últimas horas é que conseguiu subir de vez. Mas o cenário é de subida para já. Está com um setup mais bonito, digamos assim, que a Navigator, mas para quem segue o canal já sabe, aquilo que nós estamos a fazer basicamente é um canal ascendente, né? Estamos a fazer mínimos mais elevados, rompemos o triângulo, que é importante. Viemos testar o suporte, também é muito importante. Agora, isto pode estar em sequência, ou seja, uma bear flag pode nos trazer mais para baixo, né? Se vocês quiserem fazer bear flags, fazem mais ou menos assim, pode nos trazer para baixo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, aquilo que sabemos é que para já estamos a fazer uma sequência interessante de máximos mais elevados que o anterior e mínimos também. Temos um pivô importante, de resto vamos ver. A Motengil continua a ir, deixem-na ir. O enforcado, gap up e vai ela. Vamos fazer o quê? Enquanto houver compradores, deixem-na ir. O volume continua a aumentar depois de ter feito um decréscimo. Continua a aumentar. No BCP aconteceu a mesma coisa, né? O volume voltou. Eu creio que foi o Filipe que falou. Vou esperar que o volume atinja a média e depois pensar em entrar, que é sinal que os vendedores todos saíram, ok, depois aumentou, e a Motengil está a fazer praticamente o mesmo, né? Apesar de não ter vindo para o volume médio, que é um volume baixinho, diga-se de passagem, mas a realidade é esta, o volume para já está elevado, deixem-na ir, sigam uma hora, acho que é, e a uma hora já deixam muito em cima da mesa, né? Aqui tivemos um falso sinal de saída, logo às 8 da manhã, mas a questão é, estes falsos positivos, como diz o outro, porque tínhamos aqui a ordem de venda, tinha que ser. A grande questão é esta, de ontem para hoje ela acabou por subir 8%, é bastante. Vocês podiam ter aproveitado pelo menos 5, né? Apanhar aqui esta zona de breakout aqui, como é óbvio, isto foi às 8 da manhã, foi às 8 da manhã já com gap up, é difícil, por isso é que eu digo, vendam uma parte, não se aborreçam, deixem o resto rolar, até vocês se sentirem confortáveis de dizer, olha, passou a moving average a 13, a uma hora, veio a de 50 e começou a perder de 50, saí fora, pronto, mas foi só uma parte que eu deixei a fazer isso, paciência. O resto para já continua a estar em máximos, continua a estar extremamente bullish e enquanto não der sinal bearish, assim vai continuar. A REN é a zona de compra, é a zona de venda, a moving average, né? Um bocadinho acima. Vamos ver, pode ser que ela comece a ficar interessante também. O aumento de volume é notório. De resto não há muito mais a dizer. Quanto às cotadas americanas, nem sei se vale a pena estar a perder muito tempo a olhar para elas, porque elas estão todas, vejam, Meta rompeu a zona, isto está verde, aqui tínhamos uns pivôs para romper, foi onde ela abriu, tem pressão de venda, como é óbvio, mas está bullish, ela já está na zona de suporte, agora temos um pivô novo, e não vale a pena nós estarmos com milagres. A última vez que ela fez isto, eu não respeitei. Eu não respeitei aquilo que nós muitas vezes falamos. Está aqui. Eu não respeitei. Não respeitei quem-me. Eu devia ter saído. No mínimo.
Eu recordo-me com uma altura que eu disse assim, não, o ideal é sair nos 200, porque ela não estava a conseguir romper os 200 ou lá o que era. Mas a questão é, tínhamos aqui este pivô, que era o pivô dos resultados, né? Ela apresentou os resultados, ela caiu antes por causa da... Provavelmente deve ter sido o Snap ou a Pinterest que fez a apresentação antes, então ela caiu e depois Gap Up 17% e chegou a estar a subir bastante. O pivô está aqui, é este que nós vamos respeitar. Onde é que está o pivô neste momento? O pivô está nos 179, é este que nós vamos respeitar. Porquê? Porque temos uma gap tremenda abaixo. E se começar a perder o pivô da apresentação dos resultados, que é aquela, esta é a vela mestre, né? Vocês não se esqueçam daquilo que nós temos andado a falar, é assim, a uma hora, qual é a vela mais importante que está aqui? São estas duas ou é esta? É esta. Porquê? Por causa do volume. Literalmente, por causa do volume. Então as velas que têm mais importante são aquelas que têm mais volume. Se perdermos este pivô, seguramente vamos aqui para baixo para fechar gap. Por norma é isso que acontece, portanto tenham isso em conta. Para já o pivô, neste momento, o pivô face ao valor atual está a 6% de distância. De resto ela está, olha, vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. Elas não, fixe aquilo que eu vos digo, elas não se ficam por uma subida e depois começam a cair. Isso não é muito comum. Para isso acontecer, o mercado tem que ficar totalmente bearish. De resto, o expectável é vir para aqui, já aconteceu no passado, lembro-me pelo menos da Sophie, subir 20% na abertura, fechar a subir 13% e depois em 3 dias eliminar tudo. Temos um pivô, façam gestão. A AMD continua a subir, não é? Apresentou resultados, continua com força, deixá-la ir também. Nvidia ainda não apresentou resultados, está a fazer um breakout desta zona importantíssima, como é óbvio, é um breakout tímido, mas temos agora uma zona de suporte. Sophie, ela é doida. Temos aqui mais um novo, como eu costumo dizer, mais um novo pivô. É esse pivô que nós vamos usar. E acho que daqui até aqui já foram 4% à vida. Daqui até aqui são mais 4 contas redondas. Portanto, pelo menos isso. Pelo menos olhar e fazer esta gestão, porque depois da gap, eu estou a usar um bocadinho abaixo só porque sim, da gap até ao fecho são outros 3, mas depois tem aqui outra gap. Até à moving average são 12, até aqui são 21. Portanto, é importante fazer gestão. Eu estou alerta, estou espevito nesse aspecto. Foram aquelas que eu escolhi para fazer a gestão. Ou seja, há cotadas que são muito mais sólidas, mas que mexem pouco, e quando nós vamos a ver estamos extremamente negativos, estas mexem bruscamente. E para já ainda estamos longe do pivô mais importante, mas estamos a chegar a uma zona de resistência e estamos a fazer no dia uma vela que se diz de inversão. O importante é isto, estamos acima do mínimo do dia, vamos gerir. A farm about Blinken visiting China may also be spurging expectations in the relationship between the two nations. A subir, a resistência. E agora, o pivô está extremamente distante. Não sei. Esta eu acho que para já, pelas velas que tem, o expectável é que continue a subir. Apesar de mesma história. Muito difícil de gerir estas, não é? Mas chegou à zona de resistência. Quem fez entradas, seja quando for, quem fez entradas, eu espero que vocês façam uma gestão apertada, porque elas mexem muito. No entanto, a realidade é esta, para já está na resistência, uma vela destas por norma, mesmo que abra com gap down, vejam aqui, né? Aqui ela subiu 27%, abriu com gap down de 4%, mas ela acabou de subir. No final do dia, líquidos ficou a subir
chest to the sun, flex Já the vamos core, ver tuck quanto. the Mas ela hips chegou a in, subir mais sit up 11, straight a né? little bit, get Líquidos some ela good chegou balance, a subir stare at apenas the object 4. 10, 20, 30 Mas, feet away, blink a few times, por go norma, é bling, isso que bling, elas bling, bling, fazem. É bling, bling, muito bling, raro acontecer o bling, que bling, bling, acontece bling, aqui, bling, bling, né? bling, Em bling, que bling. elas sobem e depois no dia a Feels good, seguir huh? limpa tudo. Feels really Vamos ver, a good. subida é extremamente forte, Oh, muitos gotta love it. squeezes, You o gotta vídeo já love vai it. numa hora porque isto está completamente interessante. Olhem para a Palantir. Hoje tem uma notícia qualquer, that's good, man. pouco You know, importa, relax your jaw a a little bit. notícia Go, não serve para nada, ela está a subir porque o breathe in mercado really está a deep. subir. Go. Breathe out with your É tongue tão out through simples the quanto dragon breath. isso. Go. Agora, esta gap que já tinha aqui Let it out. bastante tempo, está Oh, fechada. feels good, Era huh? moving average a 200. Feels Os really good. sinais são todos Feels a dizer really, really vende, good. vende, Everything's vende, coming up vende. again. Eu não tinha aqui desenhado por causa da gap, mas vocês, se eu colocar aqui a linha, vocês veem. Oh, yeah. É uma You like zona it? de resistência Good. I hope you importante. enjoy Vamos it. tentar meter You aqui deserve assim it. a roxo. Okay, I É need to uma do mine zona now. de resistência Up a little importante. bit. Importante. Gerir seria vender. E olhem que o pivô está numa zona de suporte. Tem uma gap aqui em baixo? Tem. Mas já agora... Eu não sei se isto é útil, mas agora anda a fazer assim, né? Pode ser que um dia mais tarde eu use isto para alguma coisa, veja aqui algum padrão. Mas a questão é, a gap está muito distante. Muito distante. Estamos esticados. O ideal seria vender esta e fechar os olhos e dizer assim, ó, vou ficar feliz, vou vender e entro mais tarde. Eu, no meu caso, o meu investimento é até pequeno. Onde é que ela está? Comprei nos 15, 13. O meu investimento é pequeno. Foram quanto? No total? 3, 9 mil, 10 mil. Mas a questão é esta, são 10 mil. Se eu vender, é por isso que eu digo, a gestão é tão importante, mas é preciso coragem para a fazer. Mas nós temos que começar a pensar em fazê-lo. Porquê? Até a moving average, basicamente eu comprava aqui, né? Vamos supor, fazia 30% de perda, não é? É isto que eu tenho, 30% de perda, 30%. Ela vem cá, pode demorar um mês, pode demorar um mês, pode acontecer o oposto. Posso eu vender aqui, ela fazer o retracement normal e depois romper isto por causa dos resultados. Ok, mas se eu fiz vendas na resistência, eu posso comprar quando ela voltar aqui, porque à partida isto vai acontecer. À partida também vai acontecer, amanhã ainda temos uns pozinhos mais acima. Mas a questão é esta. O mercado ultimamente tem sido é para baixo. Então, tendo isto em conta, seria inteligentíssimo da minha parte vender, tentar entrar mais ou menos nesta zona e depois, né, estes, se ela desse esta oportunidade louca, eu fazia aqui outros 15, ou seja, basicamente aquilo que eu estava a fazer era eliminar as minhas perdas totalmente. Não esqueçam, fazia perda de 30% aqui, mas eu estou a comprar 15% mais barato. 15% mais barato. E estes 15% que eu estou a ter aqui de aumento já começa a acumular para os 30 negativos. O que quer dizer que o dia que romper esta zona, se lembrar de fazer o Head and Shoulders perfeito, não é? O dia em que romper esta zona, eu posso estar break-even, porque o expectável que ela faça isto. Vejam. Isto é o expectável que ela faça. Seja aqui, seja ali, seja onde for. 38%. Bate certo até. Espetáculo. Mas por vezes nem vale a pena nós aborrecermos. Não ponho isso em causa, mas para já está tudo a dar sinais de estamos nas resistências, serias inteligente se vendesses. Tesla, resistência, seria inteligência se vendesse. Pode fazer o Head and Shoulders invertido? Pode sim senhora, ou seja, voltar aos 167. Pode simplesmente continuar. XPEV, as chinesas estavam
todas com muita fraqueza. O Hang Seng puxou negativo hoje, mas para já a sequência é de máximos mais baixos e mínimos mais baixos. O potencial é enorme. O meu preço médio está mais ou menos aqui nos 16, mais coisa menos coisa. Eu sei que arrisquei aqui, depois esqueci-me dela quando olhei e disse, vou acreditar que ela vai subir. A questão é, interessem-se acima dos 13. E analisaremos o ponto em que vai chegar. Saiu uma notícia ontem que na China, NIO, Li Auto e Xpeng, não sei porquê, só a referir essas, teve quedas no mês de janeiro de 50% da venda de veículos. Disseram que era por força da Tesla, da redução do preço da Tesla. Tem alguma lógica, sem dúvida. A pressão que está a existir nos Estados Unidos, que é o maior mercado da Tesla, as pessoas podem assumir ou pensar que é a China, mas não é. O mercado chinês para a Tesla corresponde a metade do americano em termos de vendas. Agora, a grande questão é esta. Também não podemos esquecer que a China, até agora há pouco tempo, era a principal exportadora para os restantes países, o que significaria que o mercado americano corresponde a tudo o resto. Okay? Mas a realidade é, estão a ficar interessantes. NIO também está praticamente no mesmo ponto, né? Estão a ficar interessantes. Vamos aguardar. Tivemos aqui um falso breakout tremendo, mas vamos aguardar. Elas vão se desenvolver. A Li Auto já rompeu. A realidade é essa. A Li Auto já rompeu. Não sei porque é que ela tem se movimentado de forma diferente, mas tem. Hoje, a apresentação dos resultados. Está na resistência. Google rompeu totalmente a resistência. Não me perguntem porquê. Não me perguntem porque é que os market makers fizeram isto. A realidade é só esta. Eles fizeram isto. Vamos meter isto aqui assim. What was more positive than not? I mean, I was always bullish on real estate, but I'm, giving you the reasoning to what's happening. I can't, imagine how much I've already shared with you. Mas os market makers fizeram isto. Portanto, vamos ver o que é que eles querem, porque isto aqui não é retalho que está a empurrar a meta. A meta não, a Google, antes da apresentação dos resultados. Vamos ver o que é que a Alphabet faz. Microsoft também está numa zona importante. A Amazon, eu creio que o movimento esperado para esta semana era o fecho da Gap e já fechou. E já está aí a caminho da próxima. Tem a apresentação dos resultados, vamos ver o que acontece. Os resultados podem trazê-la cá para cima. Creio que o movimento esperado para a apresentação dos resultados é mais ou menos esta resistência que está aqui. Mas como o dia tem estado assim, quer dizer, vocês podem ver, a maior parte delas, tirando as solares, não sei porque é que a First Solar está em queda, mas pouco importa, a maior parte delas estão a subir muito. A parte interessante é esta. Estas Jumias, Nano Dimensions e afins não estão a subir como era o passado. Mesmo a Fubo, o valor que está, que agora é uma totalmente small cap, agora é fácil fazer pumps nela, mas não está a subir muito. Já agora a Tilray também não está a subir nada. Fez um gap up. Esta é daquelas que sobe, né? Veja, 8%, 2%, tudo bem que começou um gap down. 4,5%. Enfim, mas vejam, tecnicamente, onde é que nós vemos a resistência? Aqui, onde é que houve a rejeição? Exatamente lá. Podemos estar a fazer um canal ascendente, é um facto. Podemos visitar esta zona para depois voltar para cima, é outro facto. Vamos ver o que acontece. Para já é isto que as velas, o preço está a dizer. É que voltamos aqui para os 3,20 e depois logo vemos 3,15, 3,20 e depois logo vemos o que é que vai sair daqui. Mas fez um breakout e hoje está a ter uma continuidade. As petrolíferas estão todas em queda, como vocês podem ver, todas. A banca não está a mexer e as chinesas estão em queda. Não sei porquê, não li nada, não sei de nada. Mas pronto, é isto, já fechou a gap, é isto é que se chama uma recuperação, como é óbvio. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito e depois vir aqui para baixo. Vamos ver.
para já a parte importante é esta. Teve uma recuperação espetacular. Quem estava com medo porque ficou aqui, agora tem uma oportunidade de ouro para perder o medo, não é? Como é óbvio, isto é uma zona de entrada, não é uma zona de saída. Esperem para ver a reação. De resto é isto. Um vídeo extremamente longo. Espero que gostem. Não sei se a maior parte vê até ao fim, acredito que não. Devem escolher uma ou outra cotada para ver. Mas, se puderem, deixem nos comentários, indiquem cotadas que vocês tenham interesse, que vocês sigam. Evitem as meme stocks, não vale a pena. As de pump and dump, esqueçam. As penny stocks não interessam para ninguém, não é? A Fubo, que já teve a valer 20 e tal dólares, ela hoje vale 600 milhões. É muito fácil fazer pumps à Fubo. É uma empresa que existe, basicamente é um canal digital, não é? Uma plataforma de desporto, creio, não tenho, já não sei. A grande questão é esta, evitem essas, há muitas que são extremamente interessantes. Eu posso já, só para terminar, Fubo, né? A Fubo teve aqui uma subida, desde este mínimo até aqui já vai com 90% de subida, é muito. Mas, vocês metiam o vosso centavo, vamos supor, na Nvidia. Em não se aborreciam. Breakout é metade, mas é sólida. Completamente sólida. É metade, certo? Mas é muito sólido. Bons negócios a todos e até amanhã. Ou melhor, até domingo, né?